Radamés Manosso aqui em Curitiba, a pergunta do vídeo é a seguinte: será que um dia nós teremos o retorno daquela família sólida, aquela família dos comerciais de margarina de antigamente, com marido, mulher, crianças sentados à mesa, todo mundo sorridente e conversando ali, alegres e em harmonia? Bom, nesta hora sei que muitos vão dizer: lá vem o conservador com os seus pontos de vista ultrapassados. Bom, o meu ponto de vista aqui é que o assunto é mais atual do que nunca. A minha perspectiva aqui é bem objetiva, não é romantismo, não é saudosismo, não é nostalgia. Estamos falando de problemas contemporâneos. Vou ilustrar aqui com uma matéria da Gazeta do Povo com o seguinte título: Coreia do Sul declara emergência demográfica e promete promover taxas de natalidade. Olha, realmente a queda da natalidade lá na Coreia do Sul virou um assunto de governo de emergência demográfica. Então, realmente eles estão preocupados lá porque lá na Coreia do Sul os coreanos não querem mais casar, não querem ter filhos. A taxa de fecundidade da mulher coreana está lá embaixo e realmente a situação lá acenderam todos os sinais vermelhos no painel. Tanto é que eles criaram a estrutura de governo, agora tem o Ministério do Planejamento Estratégico de População. Quem diria, né? Até na Coreia lá eles têm essa visão de que quando você tem um problema, você cria um ministério. Criaram um ministério aí da população para tentar reverter a situação crítica que está lá, que não nasce mais bebês na Coreia. Então, desconfio que essas atitudes aí de governo não vão dar certo, porque pelo que eu li ali, são iniciativas ali que vão muito na linha ali do Estado do bem-estar social, o Estado dando incentivos e promovendo vantagens para famílias que tiverem filhos. Bom, isso aí já estatísticas mostram que não funciona, é por outro caminho. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos agora apresentar 3 momentos diferentes. No primeiro momento, nós vamos mostrar a situação atual, como ela está se mostrando aí na maioria dos países. No segundo momento, se a gente aceitar a hipótese de que a gente precisa voltar a ter relacionamentos sólidos, nós temos que fugir da sociedade líquida. Aí, nesse segundo momento, nós vamos falar aos homens. O que o homem tem que atitude ele tem que tomar para reverter esse quadro. E no terceiro momento, nós vamos falar às mulheres. O que as mulheres teriam que mudar em suas atitudes para reverter esse quadro aí de sociedade líquida que nós estamos vivendo. Realmente, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, já há um certo tempo, ele descreveu esta sociedade atual que nós estamos vivendo. Ele dizia, olha, no passado a sociedade era sólida, as coisas funcionavam, duravam e era um sistema estável. Hoje nós estamos numa sociedade líquida, e inclusive os relacionamentos homem e mulher são líquidos. No sentido de que não duram muito, é um troca-troca, e ele faz ali um paralelo com a sociedade de consumo. Ele diz, olha, no passado as pessoas compravam produtos duráveis, que era para usar por longos períodos, e se enguiçasse no meio do caminho, você buscava manutenção para consertar e continuar usando. Nos dias de hoje, as pessoas compram produtos descartáveis, usam um pouquinho, se der problema já joga fora. Então ele faz aquele paralelo entre relacionamentos e produtos de consumo, né? Estamos vivendo numa era de relacionamentos descartáveis. E o Bauman, ele descreveu aquilo num sentido crítico, obviamente, mas ele não antecipou coisas que hoje a gente já está vendo. Quais são essas consequências da sociedade líquida descrita pelo Bauman? Taxa da fertilidade da mulher lá embaixo, a cada ano a quantidade média de filhos que uma mulher tem durante a vida está reduzindo. Isso está acontecendo já há décadas. Lá no passado era muito alta, foi caindo e agora já caiu abaixo da taxa de reposição, ou seja, a população não vai se sustentar desse jeito.
Tem o pessoal aí que acha que isso é bacana, que é legal, a turma progressista gosta, olha, tá bom desse jeito, né? Vamos ter menos filhos, que é menos dor de cabeça mesmo. Outra questão, aumento exponencial dos divórcios, está aumentando continuamente. Quem é mais antigo talvez tenha pego até aquele tempo que aqui no Brasil nem existia divórcio, a lei do divórcio ela foi criada aí recentemente em termos históricos, em termos sociológicos, né? Também é outro assunto que os progressistas gostam. Olha, legal mesmo, tem que facilitar o divórcio mesmo, não deu certo, bola para frente, troca de marido, troca de mulher como quem troca de cueca. Então, isso está se acelerando, inclusive na reforma do Código Civil que está em andamento aí no Congresso Nacional. Essa reforma, inclusive, prevê a instituição aí do chamado divórcio surpresa, né, em que apenas uma das partes vai lá no cartório e diz, eu quero me divorciar. Daí o cartório vai notificar a outra parte para ver se leva adiante o processo. Enfim, outra questão. O aumento dos lares monoparentais, da mãe solo, né? Aquele lar onde só tem um dos pais ali, geralmente a mulher, né? E nesse caso aí, os progressistas também estão incomodados com isso, né? Muita mãe solo aí, eles tomam o partido da mulher ali que está penando para criar os filhos, então esse assunto incomoda os progressistas. Tem a questão das famílias disfuncionais, porque as estatísticas mostram aí que crianças criadas em lares que não tem aquela estrutura ali de comercial de margarina, elas não têm tanto desempenho na escola, na profissão, enfim, os problemas dos filhos criados em lares disfuncionais, eles geram adultos disfuncionais. Tem a questão aí da revolução sexual, né, que a partir da década de 60 os costumes se liberalizaram bastante, né, em função lá de um estresse de pós-guerra, né, as pessoas já estavam cansadas de austeridade, em função de inovações tecnológicas, inovações científicas, né, cura para certas doenças sexualmente transmissíveis, a pílula anticoncepcional. Então essa revolução aí mudou os comportamentos, mas hoje já sabemos que ela foi benéfica principalmente para as mulheres e problemática para os homens. Vamos explicar isso aqui. Sabemos aí, pelo bom senso, por aquela sabedoria de vovó, que o sexo, quem libera, quem dá o ok é a mulher. O casamento é diferente, né? O homem corre atrás da mulher em busca de sexo, mas a mulher corre atrás do homem em busca de casamento. Então, nessa dinâmica de liberdade sexual, tá bom para as mulheres, naquela parte que se refere ali ao entretenimento, né? Porque elas têm opções de escolha. Então, nessa dinâmica de relacionamentos rápidos, aí, de reciclagem contínua de parceiros, é bom para a mulher, péssimo para os homens. Alguns homens destacados aí levam vantagem, porque as mulheres dão preferência nestas condições aos homens destacados e gera ali todo um contingente lá de 90% de homens que estão aí meio fora do mercado de relacionamentos e isso gera tensão, frustração, né? Está gerando uma condição de alienação masculina de homens que não têm participação aí no mercado de relacionamentos. E já está surgindo aí denominações pejorativas, depreciativas para esse tipo de homem, né? Chamam ali de celibatário involuntário ou incel, aquele homem, aquele rapaz que não consegue se dar bem aí com as garotas. E tem inclusive aqueles que, ao contrário, são celibatários voluntários, aí, chamados pela sigla lá, amiga e tal. Então, isso aí está gerando alienação masculina. Bom, esse é o cenário, alguns aspectos desse cenário aí que se combina aí com um provável colapso populacional pela frente. Digamos que a gente queira mudar essa situação, não estou dizendo que isso é possível, tem gente que já diz, olha, já chegamos a um ponto de não retorno, isso aí não tem mais jeito, né?
podemos restabelecer as famílias de comercial de margarina? Não sei. Mas o que eu sei é que para isso ser restabelecido, algumas coisas têm que acontecer, algumas coisas têm que mudar. Vamos falar primeiramente aos homens, né? O que os homens têm que repensar aí nessa questão? Primeira coisa, superação do conservadorismo tradicionalista, aquele conservadorismo 1950, que alguns homens têm essa ideia na cabeça que voltando àquele ambiente lá, as coisas vão ficar melhor, vamos restabelecer a normalidade aí nas relações. Olha, o conservadorismo que existia lá no tempo dos nossos avós, bisavós, era ruim para o homem. Olha, quem acha que o homem naquela época tinha privilégio, está muito enganado. O homem, na concepção conservadora tradicionalista, primeiramente ele é provedor, o provedor único, principal, então tem que penar muito para sustentar a família. Nos dias de hoje, aí, com o mercado achatado, invasão de tecnologias que exterminam emprego, tá difícil para o homem ser um provedor, somente os mais destacados conseguem isso. Naquela época o homem tinha que ser romântico, cavalheiro. Olha, o cavalheirismo para o homem hoje em dia é uma cilada, bino. Você motivo de chacota, você, inclusive, algumas garotas aproveitadoras aí vão fazer você de palhaço se você for um cavalheiro no dia de hoje. O mercado de trabalho está precarizado, mas o homem continua sendo descartável na sociedade conservadora. É ele que tem que assumir os trabalhos mais penosos, os trabalhos mais insalubres, os trabalhos mais perigosos. Então, o homem, na hora aí da crise, é sempre o homem descartável. Então, o conservadorismo ele precisa ser repensado. Nós estamos numa sociedade aí avançada de tecnologia e serviços. Então, o papel do homem talvez alguma coisa do conservadorismo tem que ser restabelecida, mas não tudo, porque isso é ruim para os homens. Outra questão, os homens têm que superar esta questão aí do vírus pós-moderno que contaminou a sociedade inteira e contaminou os homens também. Na maioria dos casos, os homens estão naquela condição, eles são hedonistas, eles são individualistas e eles são nihilistas. Ou seja, são homens que estão aí pensando apenas aí na curtição, em se dar bem, não têm objetivos mais elevados, são individualistas, não estão dispostos a se sacrificar por família, por trabalho, pela pátria, pela sociedade, são nihilistas, acham que não tem propósito, que não seguem uma filosofia austera, uma religião austera, ou seja, os homens têm que superar essa questão e eles têm que ser os primeiros a fazer isso, porque tradicionalmente o homem foi sempre locomotiva da sociedade e para onde os homens querem ir, a sociedade vai atrás. Então, os homens têm que superar esse complexo de vira-latas que se tornou a condição masculina, que você fala com muitos homens hoje em dia, olha, é só derrotismo, é só a viola em caco, é só o Titanic afundando. Olha, os homens têm que abandonar a postura nihilista e voltar ao protagonismo nessas questões aí de sociedade. Eles que têm que propor o retorno aí a uma sociedade mais sólida e combater a sociedade líquida. Porque não adianta ficar nessa perspectiva aí, né? Tem que fugir para as colinas e só esperar o pior, porque as mulheres, inclusive, vão ficar muito satisfeitas quando os homens recuperarem esse protagonismo, embora elas estejam agindo ativamente pela desconstrução masculina. E agora permitam que eu me dirija às mulheres para falar de algumas superações que as mulheres têm que buscar caso queiram aí o retorno das famílias de comercial de margarina, ao retorno das famílias sólidas, ao retorno de uma normalidade que existia lá no passado.
Bom, primeira coisa, superação do sindicalismo das mulheres. Esse sindicalismo já passou do ponto, começou lá com uma busca por direito, gradualmente transformou-se em uma busca por vantagens e já está se encaminhando para uma busca por privilégios. Essa dinâmica sindical, ela é inescapável, sempre é desse jeito mesmo, vai ser uma busca contínua e se não for colocado um freio nesta guerra dos sexos, nessa oposição ali de tentar colocar tudo numa dinâmica de oprimidos e opressores, olha, aí que não vai ter relacionamentos saudáveis, não vai ter famílias funcionais neste clima, neste pé de guerra em que nós estamos vivendo. Dá para ver que este movimento já está no período da saturação, já deu o que tinha que dar. É só observar a quantidade de cargos que existem atualmente, públicos e privados, que terminam com a palavra mulher. É Ministério da Mulher, é Secretaria da Mulher, é Departamento da Mulher. Quando uma causa, ela se deixa de ser um movimento e passa a ser uma burocracia, ela passa a ser ali capilar na sociedade, ela deixa de ser aquela busca por direitos, por conquistas e passa a ser ali uma estrutura burocrática empalhada, reificada, como dizem os esquerdistas. Olha, é porque já deu o que tinha que dar. Outra questão. As mulheres têm que superar essa ideia da desconstrução masculina. Olha, hoje em dia só se fala nisso, temos que mudar o comportamento dos homens, temos que amansar os homens, temos que tirar o excesso de testosterona do sangue dos homens. Olha, o resultado pode não ser exatamente o esperado. Isso está acontecendo em toda parte. Já ouvi notícias que lá na Austrália estão criando outro ministério, o Ministério da desconstrução masculina, que é um ministério que vai se dedicar a melhorar o comportamento dos homens. Vamos dizer, olha, vamos lembrar do Jordan Peterson que já disse, olha, o homem forte é perigoso, mas muito cuidado com o homem fraco. Ele é capaz de coisas que você nem imagina. Então, essa ideia da desconstrução pode realmente produzir toda uma geração de homens fracos. Isso já está acontecendo, acontece em várias instâncias. A cultura tenta desconstruir o homem o tempo todo, principalmente lá na escola. Isso está acontecendo em escala industrial. E aí eu me pergunto, lá para a professorinha, para a tia Soninha lá, tia Soninha, você está aí trabalhando, aí, tratando os meninos como se eles fossem meninas com defeito, trabalhando numa perspectiva de transformar os meninos em meninas com pênis. E aí eu pergunto, este homem desconstruído que vai surgir aí, é o que você quer aí para casar? É o que você quer deitado na sua cama? Olha, muito cuidado, não há casos constatados de mulheres que curtem homens desconstruídos. Outra questão, superação do estado do bem-estar social. É aquele estado inchado, aquele estado poderoso, arrecadador de impostos que resolve todos os problemas. As mulheres gostam do estado do bem-estar social porque ele tem benefícios, porque ele tem auxílios, porque ele dá segurança, mas muito cuidado. Ele tem um limite. As cordas estão esticadas, o endividamento está alto, a arrecadação de impostos está no limite, os benefícios estão mais altos do que nunca. Esta bola de neve, uma hora, ela vai dar problemas. E as nuvens carregadas no horizonte são muito claras em relação a isso. As mulheres votam hoje em dia na esquerda. O voto de esquerda é um voto predominantemente feminino, porque as mulheres estão buscando segurança no estado do bem-estar social. Olha, estão entregando liberdade para obter segurança. E como diria Churchill, no final não terão nem liberdade nem segurança. Outra questão, é preciso superar esta situação política ginocêntrica em que nós estamos vivendo. Observe lá no Congresso Nacional quantas leis pró-mulher estão em andamento lá e quantas foram votadas nos últimos anos.
E observe também quantas leis anti-homem foram promulgadas nos últimos tempos. Quando eu digo uma lei anti-homem, é aquela lei que, de certa forma, foi criada ali com uma boa intenção de proteger a mulher contra certos homens problemáticos, mas o efeito gerado é exatamente o oposto, porque ela não protege a mulher do homem problemático e cria problemas para os homens que são ali de bem e estão cumprindo as regras como sempre cumpriram. Então, quando você quer uma legislação lá do tipo daquela da Espanha, lá, a lei do não é não, que praticamente cria um monte de regras aí, inviabilizando o flerte entre o homem e a mulher, você não está se protegendo dos homens abusados que estão ali para embaçar. Na verdade, essas leis aí, elas apenas estragam, inviabilizam o mercado dos relacionamentos e vai chegar uma hora que as mulheres vão começar a dizer: cadê os homens? O que está acontecendo que eles não chegam mais? Olha, é a resposta que vocês vão ter aí para toda essa legislação pró-mulher e anti-homem. Muito cuidado, tem um limite para isso. Parece que é do bem, mas vai inviabilizar a volta da família de margarina, da família funcional, do mercado de relacionamentos estabilizados com reposição populacional. É rumo ao colapso se continuar desse jeito aí. Tem gente que diz aí que já passamos do ponto, que não tem mais o que fazer, que vai ser só decadência e declínio mesmo. Olha, algumas culturas vão se preservar, né? Aquelas culturas natalistas, aquelas culturas mais austeras, que têm valores mais elevados, essas vão se preservar. Agora, a sociedade líquida talvez não sobreviva, a não ser que grandes mudanças ocorram. Obrigado por assistir. Foi.